Oi, gente, tudo bom? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional, né? Para a honra e glória do Senhor. E a palavra que o Senhor nos dá hoje está em Josué 23, versículo 14, que fala assim. Bem bonito esse versículo. Josué já estava chegando, né? No final do seu... no final ali... de lidar, né? De ser líder ali daquele povo. Então, olha só o que ele falou. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de... Peraí, socorro, como sempre, né? De toda a terra. E vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Ele frisou mais uma vez, né? Então, todas as promessas que Deus fez, Deus cumpriu todas. Deus disse que ia dar todos os povos, né? Você vê o território que Deus prometeu, né, na Bíblia. Esse território aqui que é de Canaã, que é do Rio Jordão, até, né, vai indo. Hoje em dia, os israelitas, eles não ocupam mais, né, todo o território que Deus os deu nessa época aqui da Bíblia. Eles não ocupam mais. Eles ocupam uma pequena parte. E Deus, ele disse, né, a partir do momento quando vocês se juntarem com esses povos e fizerem alianças com esses povos, porque Deus não queria nem que eles, o povo hebreu, se misturasse com esse povo que vivia ali, porque eram idólatras, né? Tinham atitudes erradas, de adorar outros deuses, de não ter os mesmos princípios que o povo hebreu, que Deus mandou o povo hebreu ter. E principalmente a adoração a deuses estranhos, né? Que isso é uma abominação, que não tem como você adorar a Deus e adorar a deuses estranhos, né? Você não tem como você servir a dois senhores, né? Você sempre vai se inclinar mais para um. Então José está frisando aqui, né? Vocês sabem de todo o vosso coração que Deus não deixou cair nenhuma só boa palavra que Deus deu a vocês. Não caiu nenhuma só palavra, todas se cumpriram. E realmente todas se cumpriram. E que a gente tenha fé, né? Que a gente creia verdadeiramente que o Senhor cumpre toda a boa palavra que Ele nos promete. Que Ele nos cumpre, que Ele cumpre, né? Que Ele vai exaltar, né? Vai nos exaltar, que a gente não seja como o povo hebreu que precisou passar 40 anos rodando no deserto, 40 anos, né? No lugar seco, no lugar sem água, sem chuva, no lugar onde o sol castigava de dia e a noite e o frio castigava à noite. Então que a gente não viva no deserto, né? Que a gente tenha fé em Deus, né? Porque eles perderam de ir logo para a terra prometida, porque eles simplesmente, né, duvidaram do poder de Deus. Eles tiveram medo porque tinham gigantes, né, numa terra. Quando voltaram, ficaram com medo e o coração do povo se derreteu, né? Se derreteu de medo e todas as coisas que Deus tinha feito, todas as promessas que Deus tinha dito, parece que não adiantou de nada. Aquela nuvem que estava ali, que o povo sabia que era Deus, aquele redemoinho, né, de nuvem que ficava de dia diante deles, e à noite de fogo, parece que a presença de Deus era pouco. Então o Senhor se chateou. Deus, ele ficou chateado, irado com aquilo ali. E só 2, né, vieram, né, dos 40 espias, por isso que foram 40 anos, né? Os 40 espias
Mas parece que eles ficaram 40 dias, foi porque eles ficaram 40 dias. Todos os espias que foram, só 2 voltaram falando bem daquela terra e confiando que o Senhor ia, né, dar aquela terra a eles, que foi Caleb e Josué. Então, a gente vê por aí, né, como era a fé daquele povo. E depois, como continuou sendo, né, que nem toda a tribo, eles... Agora que eu entendi, porque teve tribo que fizeram alianças, por exemplo, a tribo que não tiraram os povos que viviam ali porque eles fizeram aliança. Tinha povos que viviam no meio deles. Não foi porque aquelas pessoas tinham medo daquele povo, não conseguiram derrotá-los com armas, porque quando está escrito isso aqui na Bíblia, né? Agora que eu entendi, quando está escrito isso aqui na Bíblia, no último livro de Josué ele explica mais. No último capítulo, no capítulo 24, que é o último livro de Josué, ele explica isso, né? Esses povos viviam no meio dessas tribos, né? E alguns cobravam até tributos, né? Desses povos. Alguns hebreus cobravam até tributos desses povos. Então, meio que eles fizeram alianças, né? Com esses povos aí. E Deus não queria isso. Deus não queria que eles fizessem alianças, nem que eles cobrassem tributos desses povos. Deus queria que expulsassem esses povos da lei. Porque quando teve depois eu acho o versículo e mostro aqui. Teve um povo, né, uma tribo, né, de Israel, que tinha um povo nas montanhas que tinham armas, né, que tinham carros. Aí eles meio que disseram, nossa, eles têm carros, então eles estão fortes, ficaram meio com medo. Aí se uniram a outra tribo, né, de Israel e conseguiram vencer. Mas eles não expulsaram completamente, não foi porque eles tinham medo das armas agora deles, porque eles conseguiram expulsar eles, né? Expulsar aqueles, conseguiram vencê-los, mas eles começaram a cobrar tributos. Então eles viviam no meio deles, eles pediram tributos. Aí você vê, puxa vida, o que Deus mais mandou. Espelha esse povo daí, não se case com nenhum desse povo, não viva no meio desse povo, não tenha alianças com esse povo, porque eram pessoas que vão influenciar Israel a ter alianças, a adorar demônios, né? Porque naquele tempo adorava-se demônios, que eles achavam que eram deuses, mas eram demônios. E hoje a gente sabe que tem muita religião por aí que adoram demônios, que adoram imagem, não só imagem, mas adoram demônios mesmo. Você vê ali e as pessoas já acham aquilo normal. Então, que a gente não se misture, por exemplo, uma pessoa evangélica que crê em Deus, se misturar com alguém macumbeira, né? Então não combina, né? Não é humanamente nem espiritualmente bom. Nosso Deus proíbe isso, né? Não é bom. Então vamos orar, agradecendo a palavra do Senhor de hoje. Que a gente tenha fé que as promessas de Deus acontecem, porque realmente aconteceram todas, mas o povo, como sempre, teimoso, né? E a gente vê o que aconteceu hoje em Israel, né? Que tá tudo... O povo perdeu o seu território, guerras por cima de guerras. Então a gente vê ali guerra entre eles, quando não é entre eles agora tá guerra internacional assim. Você vê, né, que é um povo que tá sem paz ali, né? Mas eles creem em Deus, né? O povo de Israel é um povo que tem muita fé em Deus e Deus está com eles. Deus está com eles, né? Porque se Deus não estivesse com eles, com certeza eles já teriam sido consumidos, né? Mas não é essa a promessa que Deus fez para Abraão, né? Deus está cumprindo a promessa de Abraão até hoje, né? Deus está cuidando dos filhos, né? Ali, Deus está cumprindo a sua palavra. Então, que a gente possa ter fé em Deus, que Deus cumpre todas as suas promessas. O nosso Deus não há de nos faltar. A gente tem que ter fé, né? O nosso Deus não há de nos faltar, não há de nos desamparar. Vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Coloca no nosso coração, fica conosco, guarda-nos, Senhor, protege-nos.
Orienta-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Fica conosco, enche nosso coração. Repreende todo o mal em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se assim Deus permitir. Nunca esqueça que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito.